Estamos de novo com você, este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que bom podermos ter a oportunidade, a liberdade de estudarmos um capítulo da Bíblia cada dia. Este livro maravilhoso que sofreu tanto, mas passou incólume por todos os séculos e chega até você através desse programa. Eu recomendo que você tenha uma Bíblia em casa, no seu celular, no seu iPad, no seu computador, tenha a Bíblia, a Palavra de Deus, estude-a diariamente. E estamos dando a opção de você estudar com a gente aqui, tá bom? Bom, nosso programa existe aqui graças aos Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança que nos ajudam, colaboram com suas doações para que a gente pregue em português e espanhol para todo mundo, através do rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. E graças aos Anjos da Esperança, nós podemos lançar aqui um novo guia de estudo da Bíblia, tá bom? Mas antes, anote aí esse número de WhatsApp e faça parte conosco dos Anjos da Esperança. Apoie esse trabalho lindo que eles realizam. E aqui está uma novidade, desde ontem eu estou apresentando isso graças às ofertas dos Anjos da Esperança. E todo um esquema para chegar até você, a revista física, não é? E todo o trabalho de preparação, muito bem feito. Uma revista amplamente ilustrada, olha que capa linda, Céu ou Inferno? Você tem alguma dúvida? Tem algumas perguntas aqui, olha. Existe predestinação? Muito interessante. Salvo ou perdido? Não é? As boas ações podem me levar para o céu? Entrar no céu é de graça? Então, temas como justificação aqui estão dando para você essa ideia da salvação, o grande conflito, a salvação é o grande conflito. O Apocalipse traz um pouco sobre isso daí também, e a Bíblia toda fala sobre isso. É muito importante você estudar esse tema é palpitante. Você vai gostar muito dessa revista. Então, faça o seu pedido por este outro WhatsApp. Eu espero a sua mensagem fazendo o pedido da revista Céu ou Inferno. Gratuita, vai pelo correio, então peça logo para ela chegar também depressa. Hoje vamos para o capítulo 8. Começam as trombetas. O último selo, silêncio no céu, Jesus voltando, não é? E as trombetas sendo apresentadas. Então não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, o capítulo 8 de Apocalipse. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos estudando o livro do Apocalipse, olha quanta coisa, né? Um livro que a gente tem que ter um pouco de paciência, nem todas as coisas a gente tem uma resposta, mas há respostas satisfatórias de diversos assuntos. Vimos ontem os 144 mil, né? Exatamente quem são a gente não sabe, mas o caráter deles é o mais importante. Vamos pedir ao Senhor Jesus que nos dê sabedoria para a gente poder ter o caráter deles. Não se contaminar com mentiras, né? Ele diz com mulheres, né? Com outras mulheres, a igreja, né? A mulher, não se contaminar, ser casto espiritualmente, isso é muito importante. A palavra de Deus no coração vai dar direção para a nossa vida, não é? E no capítulo 7 vimos, além disso, a grande multidão. O importante não é estar nem nos 144 mil, nem nada, é importante estar ali, é receber o cuidado, o pastoreio do Cordeiro, levando-nos para a água da vida ou águas da vida, como termina aí o texto, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima. Essa é a transformação. Capítulo 7, então, vem trazendo aqui o último selo, né? E só um verso aqui para a gente entender essa questão do último selo. É o capítulo 8, verso 1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo,
depois da explicação do capítulo 7, né, quem vai estar em pé, estarão em pé aqueles que confiarem no Senhor, aqueles que se dedicarem a vida no Senhor. Então ele vai responder aqui, já respondeu e agora vai para o capítulo 8 para falar sobre o 7º selo. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. E o que a gente entende por isso aqui? O princípio dia-ano, né, na profecia, cada dia vale um ano, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, 1.260 dias são 1.260 anos, 42 semanas são 1.260 anos. Eles vão aparecer aqui, daqui a pouco eles vão começar a aparecer aqui. Esse período tem uma força muito grande, né? Estão mencionados aí, 2.300 tardes e manhãs, lá no Daniel, lá em Daniel, e eles voltam para cá nessa visão dos 1.260 dias que compõem os 2.300 dias, anos. Então, dentro dessa contagem profética, meia hora dá uma semana, dá 7,5 dias, mais ou menos uma semana. Então, esse é o momento, né? O momento de meia hora de uma semana. Vamos falar uma semana, vírgula, alguma coisinha aqui, dá essa contagem que nós vimos aqui. Tá? Então, o que aconteceu? Houve silêncio no céu. Qual é a ideia que esse texto passa? Bom, se houve silêncio no céu, porque todo mundo saiu, né? Houve silêncio, todo mundo saiu. Jesus está voltando. Por uma semana, o céu fica em silêncio. Jesus vai voltar. Isso agora falando de Paulo, né? Daqui a pouco a gente tem alguma coisa aqui também no Apocalipse. Mas Paulo aos Tessalonicenses, né? Jesus vai voltar. A trombeta de Deus vai tocar, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, fazem coro aos vivos que estão em Cristo. Os mortos, os ímpios mortos ficam lá, mesmo jeito. E os ímpios vivos morrem. Então, Cristo leva este grupo de salvos, tanto que estavam vivos como mortos ressuscitados, para o milênio. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Bem claro aqui no Apocalipse, bem claro. Então, o silêncio, da ausência de todos, porque o maior evento que se pode considerar é o retorno de Jesus. Esse é o maior evento. Até ali. Depois vai ser a destruição do mal, a renovação dessa terra e voltarmos para essa terra para vivermos para sempre com o Senhor Jesus. Isso é muito lindo. Então, o 7º selo é isso, silêncio, a volta de Jesus. Dentro desse panorama todo que nós vimos de tempos, né? De eras, de datas aproximadas, sempre aproximadas, não tem nada exato aqui, não é? Mas ele vai ser culminado com a volta de Jesus. Isso é extraordinário. E aqui já o capítulo 8 introduz as trombetas. São 7 trombetas também. Elas falam de eras, de tempos, mas elas expandem alguns aspectos dos selos e também das cartas. Então existe um desdobramento aqui. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Trombeta, juízo de Deus. Juízo de Deus sobre Roma aqui, a princípio. Juízos de Deus sobre a humanidade. São juízos de Deus. A trombeta anunciava uma coisa que estava acontecendo. A vinda dos inimigos, exércitos inimigos, um perigo, alertava. E aqui nós vamos ver a história novamente. Estamos fazendo uso da história com uma interpretação histórico-profética, não futurista. Estamos jogando os eventos para o futuro ou preterista para o passado. Não, nós estamos trazendo esses eventos para a história e eles se encaixam perfeitamente. Uma maneira muito linda. Então, bom, eu vi um outro anjo e aqui vai explicar até o verso 5 a questão do incensário. Isso é muito importante aqui. Um outro anjo, em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Aqui dá essa ideia, o anjo está levando
as orações, né? O incensário simboliza as orações de todos. É muito importante entender que Deus tem interesse nos mínimos detalhes da nossa vida. Nos mínimos detalhes. Então, as orações, ou a oração, é fundamental para a nossa vida espiritual. Quando a gente lê ali o Evangelho de João, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quando Jesus fala isso, o ramo tem que permanecer na videira para dar fruto. Se não permanece, ele seca. Ele é usado para fazer uma fogueirinha. Então o ramo tem que ficar na videira. Como é que o ramo fica na videira? Permanecer. Lembra-se que eu falei que essa palavra é que João gosta muito? Como permanecer? Permanecer através do estudo da Bíblia. Permanecer através da oração. E o que é oração? Não é a repetição. Embora a oração do Pai Nosso é linda, né? A oração do Senhor é uma oração completa, uma oração que tem aí um viés muito interessante. Mas a oração é andar com Deus orando, é viver em espírito de oração. E você pode ter certeza absoluta, meu querido, minha querida, Deus vai ouvir sua oração. Ah, mas Ele não está me dando o que eu pedi. Bom, não é um caixa eletrônico. Deus não é um caixa eletrônico. Se eu uso só para pedir, que relacionamento eu mantenho com Ele? Qual é a amizade que dura se um só tirar do outro alguma coisa? Não, é para andar juntos, para conversar, para viver, para pedir orientação. E esse é o relacionamento. E aqui nesse texto diz, o anjo está lá, está levando, subiu na presença de Deus com as orações dos santos, aqueles que estão precisando, aqueles que querem alguma coisa. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra e houve trovões. Deus está presente e Ele se manifesta. Então os 7 anjos tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura de sangue e foram atirados à terra. Então, se a gente for ver aqui, nós estamos passando trombeta por trombeta. A primeira trombeta é na terra. A segunda trombeta é no mar. A terceira trombeta é nos rios. Parte para os rios. E essas trombetas, na interpretação histórica, elas vão falar bastante aqui sobre a queda de Roma. Queda de Roma. A Roma histórica, né? A Roma política, e depois também sobre a Roma religiosa, a luta, não é? A destruição de Roma, como Roma depois, a espiritual, a religiosa, sofreu ataques. Surge a nação árabe aqui atacando. Olha, é interessante isso, como umas coisas vão se encaixando aqui, Primeiro, Alarico e os visigodos foram para cima de Roma. Roma aqui, no ano 410, já estava pedindo água, era uma bagunça. Ela não ia sobreviver mais. Estava confusa como nação, olha, e reinou aí 500 anos, mais 500 anos. Foi um período extenso, né? Bastante extenso. O maior da estátua de Daniel capítulo 2. Roma. Então, a destruição na terra, a terra teve uma destruição tremenda, e foi mesmo, fogo, uma saraivada, mas Alarico não destruiu Roma. Agora vem a vez do próximo, a próxima trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chama foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Aqui, logo em seguida, no ano 451, 450 e tal, alguma coisa, não é? Os hunos, Alarico já foi. Os hunos, através de Átila, o rei dos hunos, ele foi chamado de flagelo de Deus. Ele vai pelo rio Danúbio, pelo rio Reno, pelo rio Po, e ele destrói Roma. Destrói tremendamente. Aí vão os vândalos,
e fazem esse trabalho todo aqui. Na realidade aqui eu vou fazer uma correção, né? Isso vai acontecer na terceira trombeta. Na segunda trombeta nós encontramos os vândalos. Os vândalos fazendo uma destruição bastante grande no mar. E eles vão pelo mar e eles conseguem destruir 1113, isso está marcado na história, 1113 navios e mais de 100 mil homens foram mortos ali pelo mar. Pelo mar. Agora então vem a vez do Átila, o rei dos Hunos, né? É muita informação aqui, né? Eu às vezes fico perdido, né? Me perdoe por isso. Mas vamos lá, terceira trombeta. A terceira trombeta que foi a queda de Roma. Ela foi a queda de Roma. Átila, o rei dos Hunos, como disse aqui, ele foi pelos rios, no mar, foi lá o Genserico e os vândalos, 450 e alguma coisa. Mas aqui no quinto século houve a destruição de Roma. E essa destruição, alguns comentaristas até dizem assim que as repercussões estruturais até hoje, elas estão vistas. Então o que aconteceu? Ele foi pelos rios esses que eu já mencionei aqui. O nome da estrela, aí que menciona uma estrela, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, amarga. A ação do inimigo forte, não é? Satã polui as águas amargas. Satã polui a água que é a palavra de Deus. E hoje ele está fazendo um trabalho assim, gigantesco para desacreditar a palavra de Deus. Para usar os próprios cristãos para desacreditarem a palavra de Deus. Você acredita nisso? É o que está acontecendo. Interpretações as mais esdrúxulas. Alguns pregadores que toda hora estão aí na mídia, os recortes das pregações, coisas absurdas, absurdas. Mocinhas pregando, rapazes pregando, idosos pregando, danças espirituais absurdas, tiradas da palavra de Deus, como não sei, inventadas aí pela palavra de Deus. Satanás está sujando a água, está sujando a água. Aí vem os séculos V e VI, que aqui não se fala mais em Roma. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. O sol aqui era considerado, o imperador era considerado o sol. Nas estrelas eram os senadores, os cônsules de Roma. Então, nesse período inicial aqui, Roma praticamente desaparece. Roma é estrutural, política, porque surge um outro poder. É o poder da Roma religiosa. Ele vai surgir aqui, nesse exato momento. E aí tem as várias ideias, né? Vamos terminar de ler aqui o verso 13. Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em voz alta: ai, ai dos que moram na terra por causa dos restantes. Vozes de trombeta de 3 anjos que ainda têm que tocar. É como nos cavalos os 4 iniciais, né? Os selos, os cavalos, depois vem 3. Aqui também vem 4 trombetas, a quinta muda um pouco. E amanhã nós vamos estudar no capítulo 9 uma coisa incrível, incrível. Vai tocar o 7º século aqui. E tem muita lógica o que apresenta aqui na visão que nós estamos buscando. Então Roma deixa de ser a grande Roma. Já estava em decadência e aqui com isso ela já é derrotada completamente com a 4ª trombeta. E já está surgindo a Roma religiosa,
que vai dar trabalho, que vai dar muito trabalho. Aqui, como a visão distorcida e tudo mais. Bom, deu para ter uma ideia aqui dessas trombetas, não é? Você olha detidamente, vai enxergar todas estas coisas por aí, vai acrescentar a história e vai ver que Deus está cuidando de todas as coisas. E João estava apresentando o que iria acontecer dali para frente. E aconteceu. Está aqui, a palavra de Deus é essa. Eu quero terminar aqui fazendo um apelo muito grande para você não permitir que Satanás suje a água, a palavra. Que a água seja viva, não seja amarga. Não permita que ele mude os contextos bíblicos para que eles sejam mais palatáveis, para que eles sejam mais aceitos. Use a palavra nua e crua. Ela tem tudo que a gente precisa aqui. Essas interpretações malucas que estamos, entre aspas, malucas que estamos ouvindo hoje. Essas interpretações bíblicas que tiram completamente a visão correta dos cristãos e tornam uma religião que é mais adaptável às suas necessidades. Então eu posso escolher, como um mercado, eu escolho o que eu quero. Estamos vivendo assim. Há algumas denominações que estão se dividindo e crescendo, não mudam nada, só mudam o líder e um ou outro pequeno aspecto. É esse o mundo, a água suja. Não vamos permitir isso. Aconteceu, né? Já aconteceu. E Deus abençoe você. Eu queria orar com você agora para terminar o programa. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essas tantas informações que temos aqui. Informações históricas e coisas que de fato aconteceram, que se encaixam perfeitamente a esses dizeres bíblicos, das trombetas, dos selos, das cidades também, das igrejas nas cidades. Que o Senhor nos ajude a entendermos o momento que estamos vivendo e nos prepararmos hoje para o encontro com Cristo. Que nosso coração esteja nas mãos dEle. Ajuda-nos a discernirmos a água pura e a água amarga para continuarmos a jornada em nome de Cristo. Amém. Bom, a gente tem mais um pedaço do programa ainda, a ilustração, e a gente fica por aqui, voltando amanhã com o capítulo 9, com coisas surpreendentes. Até lá. O capítulo 8 do livro de Apocalipse contém muitos símbolos interessantes. Nesta sessão inicia os juízos das 7 trombetas. A trombeta, nos tempos bíblicos, era usada para convocar grandes reuniões do povo ou para anunciar a aproximação de uma calamidade ou guerra. Nessa profecia, as 7 trombetas dão 7 grandes avisos. Existem muitas teorias sobre o significado das trombetas. Uma posição historicamente embasada interpreta estas profecias se relacionando com a queda do Império Romano. As 4 primeiras falam do colapso de Roma Ocidental, as 2 seguintes falam da derrota de Roma Oriental, a 7ª trata do colapso de todos os governos humanos. Interessante pensar que, nos tempos do apóstolo João, Roma era a capital do mundo. Ninguém naquele tempo ousaria falar do fim daquele grande império. Porém, Deus apareceu ao seu servo João para mostrar que as glórias dos impérios terrestres passariam e que os salvos é que venceriam no final. Outro detalhe é que as trombetas que anunciavam a queda dos exércitos humanos surgem como resposta às orações dos santos. A partir do verso 3 lemos: Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incenso de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incenso, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O texto bíblico revela que as orações dos santos foram acolhidas nos céus, foram ouvidas por Deus e tiveram um efeito devastador sobre seus inimigos. Assim, o texto bíblico mostra que é como resultado das orações que as trombetas surgem para derrubar os impérios humanos.
O que o Apocalipse quer mostrar é que a oração tem um poder que muitas vezes ignoramos. Ela pode fazer muito mais do que qualquer exército humano pode fazer. Eu gosto muito de uma frase escrita por Ellen White no livro Mensagem aos Jovens que diz: Satanás não pode suportar que se apele para seu poderoso rival, pois ele teme e treme diante da força e majestade de Cristo. Ao som de fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. E quando anjos poderosos, revestidos da armadura do céu, vêm em auxílio da debilitada e perseguida alma, Satanás e seus anjos retiram-se, pois bem sabem que está perdida a sua batalha.